Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros, buscando estar com a nossa vida alinhada na presença de Deus, buscando conhecer mais as Escrituras, buscando caminhar de acordo com homens e mulheres de Deus que tiveram experiências maravilhosas com o Senhor, cujas vidas trazem lições preciosas para nós. Estamos terminando o livro de Atos dos Apóstolos, terminando com a história maravilhosa do apóstolo Paulo na sua viagem, sua última viagem missionária, que vai terminar em Jerusalém com a sua prisão. Paulo indo de Jerusalém para Cesareia, preso, levado por Roma. E agora, Paulo indo para Roma, nós vamos ver no programa de hoje as aventuras da viagem de Paulo a Roma. Aventuras não tão boas, aventuras marcantes, aventuras que nos trazem lições preciosas. Porém, ser um cristão é dar a vida ao Senhor. Que você esteja com seu coração aberto para Deus, pronto para ouvi-lo e servi-lo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós vamos ver Paulo então indo a caminho de Roma, e não é como a viagem hoje. Hoje, de Jerusalém ou de Tel Aviv, a antiga Jope, indo por avião até Roma, talvez 2, 3 horas de viagem, acho que 2 horas são suficientes, no máximo 3 horas de viagem. Mas naquela época, ir de navio, atravessar o mar Mediterrâneo, não era fácil assim. No mar, se está sujeito a tempestades, a furacões, a tufões, tempestades fortíssimas, e muitos navios pereceram. Muitos tripulantes e passageiros morreram ali no mar Mediterrâneo. Vamos ver que Paulo seria solto se não tivesse apelado para César. Olha o que está escrito em Atos 26, do versículo 30 ao 32. Está escrito assim: a essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: este homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Bem, aqui estava o veredito final, depois de mais de 2 anos, o apóstolo Paulo preso em Cesareia, depois de passar por algumas, vamos dizer assim, muitas arguições a respeito do que ele teria feito, depois de passar por várias sessões de julgamento, vem o veredito. Diante do rei Agripa, diante de Félix, diante de Festo, diante de Félix e Drusila, sua esposa, diante do rei Agripa e sua esposa Berenice, diante de Pórcio Festo, todos eles chegaram a uma conclusão: se Paulo não tivesse apelado para César, poderia ser solto, poderia voltar a pregar, a sair, a evangelizar. Mas como ele apelou para César, ele tem de ir para César. César está em Roma, ele vai ter de ir até o cárcere, até a prisão marmetina lá em Roma. Paulo terá de ir para lá. Então, o rei Agripa falou para Festo: se este homem não tivesse apelado para César, podia ser solto. Será que foi certo Paulo apelar para César? Jesus apareceu para ele na prisão e disse: Paulo, não temas, coragem, coragem. Tenha coragem,
porque importa que você compareça diante de reis, diante de pessoas importantes, diante do imperador. É importante, Paulo. Eu quero que você vá, eu quero que você testemunhe. Então, não importe. Paulo sabia que o Espírito Santo o estava conduzindo. Paulo sabia que ele teria de ir até César Augusto. Na época era Nero, o imperador. Paulo sabia que deveria ir até Roma. Então, ele está descansado no Senhor, ele está sabendo que há um propósito do Senhor na vida dele. Então, a Bíblia nos fala que Paulo vai partir para Roma. Uma viagem dificílima, uma viagem onde Lucas ali está ao seu lado e vai tratar de descrever todos os detalhes, fazer um diário de bordo completo da viagem de Paulo para Roma. Bem, não sei quantas viagens você já fez. Não sei se você já teve aventuras nas suas viagens. Eu já tive muitas aventuras em viagens missionárias. Aventuras e momentos que a gente pensa, uau, se não for o Senhor, se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não abrir as portas, então como será? Como faremos? Mas é tão maravilhoso saber que Deus está conosco. Saber que o Senhor nos guia, saber que o Senhor nos conduz, saber que o Senhor tem propósito em cada instante, a cada momento, em cada detalhe. Deus nos guia dentro do seu propósito. Vamos ver aqui Paulo partindo para Roma, em Atos 27, versículo 1 e 2. Nós lemos assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Bem, aqui está a descrição do início da viagem feito por Lucas. Lucas é grego. Lucas é um médico amado. Lucas veio fazer parte da equipe de Paulo. E Lucas se propõe quietinho a cuidar de Paulo, a prover para Paulo certo conforto nas viagens, para que Paulo estivesse bem, a cuidar da saúde dele, da alimentação dele. Ali está Lucas. Lucas não vai aparecer. O seu nome não vai estar aqui. Nós vamos ver na última carta de Paulo, ele diz: todos me abandonaram, somente Lucas está comigo. Somente Lucas. Lucas não deixou Paulo, até o final esteve ali presente. Não sei qual é o seu chamado, mas é tão importante ser fiel, perseverante. Não desista, não pare, vá até o final, cumpra o propósito para o qual Deus te chamou. Lucas não apareceu escrevendo as cartas, não aparece escrevendo teologia como Paulo, mas foi aquele companheiro de viagem, companheiro no presídio, foi aquele apoio em todo o tempo. E ele escreveu o Evangelho segundo Lucas como um historiador tão lindo. Esteve ali cumprindo o seu papel. Então Lucas diz, quando foi decidido, quando chegou a hora, apelou para César. Já vimos que ele podia ser solto se não tivesse apelado para César. Então vamos enviá-lo. Então entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Os nomes são dados aqui. Júlio. Cada uma dessas pessoas que passa pela vida de Paulo não pode ser a mesma depois deste encontro. É muito importante que nós possamos cumprir o propósito de Deus em todo o tempo e sabendo que o Senhor nos chama e que as pessoas que passarem por nós
devem ser tocadas pelo Cristo que habita em nós, pelo Espírito Santo que nos conduz, que nos dirige, que está conosco. Esse centurião chamado Júlio tem sob a seu comando uma centúria, 80 a 100 soldados. E eles vão por um barco que vai costear a Ásia. Não vai ficar longe da terra. O mar Mediterrâneo está ali entre a Europa, a África, o norte da África e o Oriente Médio. Ali onde está Israel, a Síria, o Líbano, ali está o mar Mediterrâneo. E ele diz que eles entraram no barco com este Júlio, centurião. Ali está Lucas na viagem e ali também está Aristarco, macedônio da Tessalônica. Paulo escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. E nas cartas que Paulo escreve, ele fala sobre a volta de Jesus, sobre o preparo da igreja para a vinda de Jesus. Bem, Aristarco de Tessalônica ali está. E nós vamos ver aqui Lucas contando como foi a viagem. Como foi a viagem, as peripécias dessa viagem, a descrição da viagem de Paulo a Roma. Vamos ver em Atos 27, dos versículos 3 a 8, uma descrição desta viagem. Diz o seguinte: no dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre. Por serem contrários os ventos e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazéia. Bem, aqui está a descrição da viagem de Paulo a Roma, junto com Aristarco, junto com Lucas, sendo comandado ou debaixo do comando de Júlio, o centurião da corte italiana. Então, Lucas diz, no dia seguinte chegamos a Sidom. Lembra dessas 2 cidades, Tiro e Sidom? Que Jesus fala de Tiro e de Sidom, ficando ao norte de Israel. Ficando ali onde hoje há o Líbano, Tiro e Sidom. A cidade de Tiro, ela foi totalmente mergulhada, foi destruída, está submersa. Sidom era uma cidade muito próspera, com muito comércio. Está bem ao norte e lá em Sidom já tinha igreja cristã, já tinha irmãos. Então chegaram a Sidom e o Júlio, o centurião, trata Paulo com humanidade. Ele não deixa Paulo aprisionado, com correntes, ele deixa Paulo ser visitado, ir visitar os irmãos em Sidom e trazer a matulinha, né? Trazer alimento, trazer talvez edredom, travesseiro. Não sabemos como, mas os irmãos cuidaram de Paulo. Os irmãos deram a ele assistência, amigos e irmãos dando assistência a Paulo. Como é gostoso a gente poder participar disso e saber que nós podemos ajudar uns aos outros. Irmãos que estão passando por um momento difícil, um momento de dificuldade, não só orando por eles, mas servindo também. Foi registrado. Nas Escrituras está registrado que estes irmãos serviram Paulo.
cuidaram de Paulo, deram para ele assistência. Tudo que nós fazemos para o Senhor está sendo registrado. Está lá, está anotado lá nos céus. Vamos servir ao Senhor. Navegaram, indo para Chipre, mas aqui a palavra de Deus nos diz que depois eles tomaram um navio de Alexandria, que estava indo para a Itália, e navegaram vagarosamente muitos dias e chegaram com dificuldade em Quinido, mas ali havia vento contrário. Muitas vezes em nossas viagens ou na nossa vida podemos enfrentar ventos contrários. A gente quer ir para um lugar e não consegue, o vento traz para trás. Você quer romper, é um novo ano, é um novo tempo, mas tem ventos contrários. Nós sabemos que estamos orando muito pelo nosso país, mas nós sabemos que não é fácil a gente lutar contra os ventos contrários. E então eles vieram sob a proteção de Creta até a altura de Salmona e chegaram a um lugar chamado Bons Portos. Ah, como é bom chegar em bons portos, não é verdade? Como é bom a gente chegar num lugar onde você pode descansar. É um bom porto. Vamos descansar. Mas não é o fim da viagem. Não é o fim da viagem. Ele tinha de chegar em Roma. Ah, tem vezes que está indo tudo tão bem, dá vontade de parar, dá vontade de descansar. Ah, não vou continuar. Mas não é ali, não é aqui o nosso descanso. E nós vamos ver que a viagem continua. Vamos ver os conselhos de Paulo que não foram atendidos. Olha o que vai acontecer nesta viagem. Atos 27, de 9 a 11. Diz o seguinte: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Bem, quando eles chegam a bons portos e quando eles começam a navegar dali para frente, Paulo disse: gente, nós vamos ter uma navegação difícil. Não vai ser fácil daqui para frente. Não só para o navio, não só para o que nós estamos levando, conduzindo, a carga do navio, mas com risco das nossas vidas. Era para parar, era para esperar, é para ficar ali mais tempo. Mas eles não deram atenção ao que Paulo dizia. E nós vamos ver lá para frente, no capítulo seguinte, que vai acontecer um naufrágio. Muitas vezes Deus quer nos avisar sobre o naufrágio. Às vezes os pais dizem para a filha: minha filha, não case com este homem, não vai dar certo. Às vezes o pastor diz: olha, não vai dar certo esse casamento. Às vezes os amigos dizem: olha, não vai dar certo. É tão importante orar, é tão importante prestar atenção nos conselhos e buscar de Deus a direção, porque Paulo estava recebendo aqui a direção do Senhor. Vai ser difícil, vai custar toda a carga do navio. Imagine você no navio com o seu notebook, com o seu celular, com todas as tudo ali do seu trabalho colocado ali, com o seu dinheiro, com a sua mala, com a sua mudança, perder tudo no naufrágio. Imagina você com seus sonhos para o casamento, e perder tudo numa aventura. Porque não ouviu os conselhos,
não deu atenção àquele que falava, não buscou saber de Deus qual era a vontade do Senhor. Os conselhos de Paulo não foram atendidos. Ele disse: gente, vai ser dificultosa essa viagem, vai ser muito trabalhosa e com risco das nossas vidas. Nós corremos risco de vida. Esperem, não vamos sair ainda, vamos aguardar. Nem sempre as pessoas querem esperar, nem sempre eu e você queremos esperar. A gente já quer chegar logo, vamos depressa, vamos andando, vamos romper. Não, não, vamos em frente, não tem problema. Não tem. É tão importante ouvirmos os conselhos. O livro de Provérbios nos diz que na multidão dos conselhos está a sabedoria. Na multidão dos conselhos está a sabedoria. É preciso ouvir, é preciso ser humilde e dizer: Senhor, guia-me. Senhor, mostra-me a tua vontade. Senhor, me mostra aquilo que o Senhor quer. Porque quando Deus nos mostra, então nós podemos ir tranquilos. Quantas vezes a pessoa tem tudo para dar errado, mas se foi Deus que mandou, dá tudo certo. E quantas vezes a pessoa tem tudo para dar certo, o negócio, o casamento, ou que seja o que for, mas se não é Deus que está dirigindo, dá tudo errado. Os conselhos de Paulo não foram atendidos. O centurião Júlio, ele disse que, diz a palavra aqui, que ele não deu atenção ao que Paulo dizia. Ele prestou mais atenção no que os outros diziam, no que o piloto falava, o piloto do navio e o mestre. Eles sabem mais, você não entende disso, você não sabe. É tão importante buscarmos o Senhor, porque o Espírito Santo, ele sabe tudo. O Espírito Santo pode nos guiar, e ele nos guia a toda a verdade. Ele nos guia com sabedoria em cada passo. É importante ouvir Deus, saber qual a direção que o Senhor tem para nós. Buscar ao Senhor antes de tudo, buscar ao Senhor. Paulo falou: não vamos. Mas o centurião disse: não, você não entende, você não sabe, eles sabem mais. Deus é Deus e nós precisamos ouvi-lo e ter um coração quebrantado, um coração humilde para atender o Senhor. A Bíblia nos diz que o orgulhoso, a ruína precede o caminho do orgulhoso. Quando a pessoa acha: eu que sei, vocês não sabem, eu sei o que eu faço, eu sou dono do meu nariz, eu faço o que eu quero, não importa. Então, ela vai entrar em ruína. Mas quando somos humildes e dizemos: ó Deus, eu me entrego a Ti, me fala, me ensina, eu quero Te ouvir. Que tal orar assim? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para nos guiar, nos dirigir, nos falar, nos ensinar? Então, feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: diga: Senhor, eis-me aqui em Tua presença, eu abro o meu coração, eu Te peço perdão para os meus pecados, lava-me, limpa-me. Ó Senhor, que o Senhor possa trazer ao meu coração aquilo que está no Teu coração. Ensina-me, dá-me a Tua direção, a Tua resposta. Coloca dentro de mim a Tua vontade, pois eu quero ter paz e seguir a Tua vontade. Que não seja a minha vontade, nem a minha intuição, nem o meu desejo, mas a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, eu Te entrego a minha vida, o domínio da minha vida. Eu Te entrego cada minuto da minha vida daqui para frente. Sou Teu e quero viver para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Que você possa viver na presença do Senhor, buscando os conselhos do Senhor, amando ao Senhor acima de todas as coisas. Que Ele te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, quando aqui estaremos compartilhando com você a Palavra de Deus. Até lá!